Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar sobre meditação. Meditação, gente, segundo o dicionário, é ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Meditar é estudar o pensamento, o conteúdo de pensar sobre, ponderar. O que acontece? A gente vê muitas pessoas falando o quanto que a meditação é importante e realmente a meditação, gente, ela tem trazido muita transformação na minha vida. Eu só consegui perceber crenças e até mudá-las através da meditação. Só que meditar não é do jeito que as pessoas põem. Você não precisa ficar sentado em posição de lótus por hora. Quando você entende e descobre a maneira que funciona para você, você pode meditar em 5, 10 minutinhos já serão suficiente. Você pode sim usar músicas, frequências para te ajudar, desde que isso não fique fazendo você vagar ao invés de você prestar atenção. Porque, como diz, né, meditar é estudar sobre o pensamento. Sadhguru, tem um vídeo do Sadhguru, uma página é Sadhguru em português, uma coisa assim, que eu sigo. Aonde o Sadhguru fala que meditar é você não se... Como que é que ele fala? Deixa eu ver se eu lembro exatamente a palavra que ele diz. É como se você não se associasse... Ah, eu lembrei. Associasse aos pensamentos. Tipo assim, o pensamento tá lá, você olha para o pensamento, mas você não traz ele para você. Então, que é o caso de estudar o pensamento. Você vai parar e observar os seus pensamentos. Né? Por exemplo, se você está com um pensamento negativo, tá, por que eu estou pensando isso? Então, você começa a olhar aquele pensamento e ao invés de você se associar a ele, você começa a identificar ele. Tá, por que eu estou com esse pensamento? Desde quando eu estou com esse pensamento? Quando que ele começou na minha vida? Quando você começa a fazer esse observar os pensamentos, ao invés de você se associar a ele, como assim? Você não traz a energia do pensamento para você, você apenas olha o pensamento passando como se fosse uma nuvem. Ele ainda dá o exemplo assim: imagina as nuvens passando. É o seu pensamento. Então você olha aquele pensamento passando. Se você não se associar a ele, ele vai embora. É assim que a gente se livra dos pensamentos negativos. Por isso que meditação é muito importante. Quando fala de limpar a mente, é isso, gente. Por quê? Não existe você não pensar em nada. Não existe, isso é impossível. Ninguém pensa em nada. Quando você está pensando em trazer paz para o seu espírito, você está pensando. Quando você está tentando pensar no nada, você está pensando no nada, mas você está pensando. Então, como que você faz essa meditação que limpa a sua mente? Você olha os pensamentos e começa a questionar por que eu estou pensando sobre isso. Uma das práticas boas de você não vagar é assim, é a respiração, né? A respiração consciente. Aquela respiração profunda. Ai, mas eu não sei fazer. Gente, não precisa todo aquele faz assim, faz assado. Apenas faça assim, ó. Puxa o ar longo pelo seu nariz e solta de leve pela boca. Você não precisa fazer exatamente do jeito que estão te ensinando. Com o tempo, por exemplo, no começo, quando eu comecei a meditar, eu não conseguia segurar a respiração. Que nem eles falam, né? Puxa pelo nariz, conta até 4, segura mais, contando até 4, segura novamente, e aí você solta devagar, segura novamente, e aí você puxa. Eu não conseguia. Eu até conseguia puxar profundamente e soltar devagar, mas esse segurar que eles falam, você vai encontrar vários vídeos na internet te ensinando a fazer respirações consciente. Esse segurar eu não conseguia, eu quase desmaiava. Então, aos poucos, hoje eu consigo e eu consigo até mais do que contar até 4. Eu já consegui até 10 segundos. Mas, com o tempo, eu comecei a meditar com 25 anos. E eu lembro que quando eu comecei a meditar do jeito tradicional, sentar em posição de lótus, colocar, tipo, o som da natureza, coisas que me ajudam a acalmar, porque a meditação é para você acalmar os pensamentos. Então, coisas que me ajudam a acalmar. Eu levava pelo menos 15 minutos. No começo, na verdade, eu não conseguia. Eu lembro que eu fiquei um mês tentando que eu não conseguia. Depois de um mês, eu levava 15 minutos para conseguir esse silenciar a mente, tá? Mas eu continuei praticando. Hoje, quando eu quero meditar, é 5, 10 minutinhos. Só que eu descobri que eu funciono diferente. Que eu não preciso ficar sentada, porque daquele jeito lá minhas pernas doem. Às vezes eu não preciso nem colocar frequência, som de natureza. Às vezes simplesmente sentar, respirar, sabe? Aquela respiração que já vai te acalmando, já é o suficiente para você começar a observar os seus pensamentos, né? Porque não existe silenciar, existe você observar os seus pensamentos, né? Como dizes, quando fala estudar o pensamento, é você observa e pensa, por que eu tive esse pensamento? Desde quando eu tenho esse pensamento? Em que momento ele começou? Né? O estudar sobre o que você está pensando é você questionar os seus próprios pensamentos. Quando que eu adquiri esse pensamento? Veio da onde? Né? Eu adquiri de alguém? É meu mesmo? Né? Ou tipo assim, eu estava num lugar e associei aquele pensamento a mim, que é o que o Sadhguru fala, né? Não se associe aos pensamentos. Isso que é meditação.
Você vê os pensamentos, eles estão ali. Só que você deixa eles passar como nuvens. Você não fica aí se associando a ele. A minha irmã, eu lembro que uma vez ela falou pra mim que quando ela começou a meditar, ela aprendeu com alguém a olhar o pensamento e dizer: oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. E assim ela fazia igual o Sadhguru falou, né? Ela observava o pensamento e mandava ele embora. De certa forma, ela estava dizendo para o pensamento que ela o reconheceu, que também é uma forma de estudar. Conheço pessoas que, para meditar, escuta rock. Tem gente que fala assim: ah, o certo é você não escutar nada porque as músicas te faz você vagar. Não, gente. O certo é o que dá certo para você. Eu conheço pessoas que só conseguem acalmar a mente com rock pesado. Juro pra vocês que eu fico assim espantada. Aí a pessoa consegue se acalmar, consegue se concentrar, consegue parar com os pensamentos que ficam divagando, e aí a pessoa consegue ter criatividade, consegue sair daquele estado fora e estar no estado presente. Então isso é de cada um. Eu, por exemplo, para meditar, eu gosto dos sons da natureza, alguns mantras meditativos e algumas frequências. Então, assim, eu funciono dessa maneira. Por exemplo, quando eu coloco Mozart, nossa, cara, eu viajo, assim, eu realmente consigo fazer essa desconexão, né, do, da matéria. Porque, assim, a espiritualidade traz a meditação como uma forma de você se desvincular da matéria também, né? Um modo de você ver que você é muito mais do que matéria. Então, por exemplo, se eu estou observando meu pensamento, então não sou eu que estou pensando, né? Da onde que está vindo esse pensamento? Pensamento é energia e ela está vindo de algum lugar e não necessariamente aquele pensamento é meu. Uma prática bem legal é quando você perceber que um pensamento não é seu e que você não sabe de onde veio, primeiro você pergunta: esse pensamento é meu? E aí você vai sentir no seu corpo, você vai obter a resposta. E se você sentir, não é meu, não sei de onde veio, aí você pode dizer: devolvo ao remetente com consciência anexada. Devolvo ao remetente com consciência anexada, ou seja, você devolve o pensamento que às vezes foi negativo, mas com consciência. E aí a pessoa, quando ela receber aquele pensamento de volta, ela, ué, por que eu tava pensando isso? Entendeu? Que às vezes sem querer ela te manda pensamentos. Todos nós somos telepatas, tá? Todos nós, sem exceções, tá? Natureza, animais, pessoas. Por isso que tem pessoas que falam que conseguem conversar com a natureza, tá? Eu sou uma que, quando eu estou bem, eu consigo me comunicar com a natureza, exatamente por causa disso. Só que desde criança eu sempre tive a certeza de que eu era telepata. O problema é que quando eu não sabia o que fazer, não sabia como controlar os meus pensamentos, por isso que a meditação é tão importante, eu acabava me associando, como diz o Sadhguru, a todos os pensamentos. E aí eu ficava puxando pensamento que não sabia nem de onde que vinha. Lembro de, às vezes, caminhar na rua, tá passando na frente de casa e de outras casas, e de repente eu vi assim: eu vou matar o fulano, no meu pensamento. E eu falo: meu Deus, mas eu não sei nem quem que é o fulano, por que que eu quero matar o fulano? Então eu sempre questionei muito os meus pensamentos, mas eu sabia que os pensamentos vinham de outras pessoas. Hoje eu sei devolver. E além de devolver, hoje eu consigo fazer com que esses pensamentos não venham mais para minha mente. Então hoje eu consigo andar na rua sem ficar captando o pensamento das pessoas, das casas que eu estou passando na frente. Mas por muito tempo eu sofri com isso. Então causava pensamentos acelerados, causava excessos de pensamentos. Por quê? Porque eu estava adquirindo pensamento de todo mundo. Então, eu estava como esponja. Hoje eu sou um filtro. Hoje eu consigo não ficar absorvendo pensamentos por todo lado que eu passo. Consigo bloquear os pensamentos para não chegarem até mim. E é incrível, só que é lógico, gente. Muito autoconhecimento e meditação. Você medita para você aprender a controlar os seus próprios pensamentos e você se autoconhece para você já negar qualquer pensamento que não seja seu, que não venha da sua centelha divina, que não venha dos seus mentores, que não venha para fazer você crescer. Precisa do autoconhecimento, não tem jeito. Mas a meditação é uma ferramenta incrível para esse desenvolvimento. E eu sou muito grata, porque se não fosse a meditação, acho que eu tinha enlouquecido de tantos pensamentos que eu absorvia. E hoje eu aprendi a desassociar esses pensamentos, devolvê-los ao remetente com consciência anexada e ficar só com o que é meu, né? Fica em mim só o que é meu, né? Então eu aprendi a fazer essas coisas. Mas a prática da meditação, ela além de você te ajudar a controlar os pensamentos, os seus próprios pensamentos, com a prática da meditação, com o tempo você controlando, você consegue, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e eu por um triz, gente, por um triz que eu não começo a entrar no, no na chamada síndrome do pânico, porque eu tive crise de pânico 2 vezes por conta de excessos de pensamentos. Era tanta coisa que eu não queria sair de casa.
E eu lembro que eu comentei com uma amiga, eu falei assim, nossa, meu coração disparou, assim como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco, uma falta de ar, uma fadiga, um desespero assim, eu me encolhi na cama e eu não queria nem sair. Desesperada, eu tive 2 vezes essa crise, só que por conta de já estar no caminho do autoconhecimento, já me conhecer um pouco e já saber essas técnicas, principalmente como a meditação, o Ho'oponopono e outros, eu consegui sair. Falei, nossa, mas foi por muito pouco, ainda bem que eu já conhecia essas ferramentas, senão sabe-se lá Deus aonde que eu tinha parado. Mas eu comecei a ter, eu tive 2 vezes. E aí, graças a Deus, por conta de conhecer as ferramentas, eu pude evitar isso crescer em mim. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Hoje, não é que eu não sou, mas hoje eu não entro em crises de ansiedade. Hoje, graças a Deus, eu consigo não estar em crises de ansiedade. Mas eu passei pela TRG, né? Fiz a formação e ainda fui atendida por um anjo. Então, eu sou formada pela TRG, uma coisa que me ajudou. O Reiki, que me ajudou, que eu também sou formada. Né? O Tarô me ajudou muito. Então, assim, eu tenho ferramentas que me auxiliam muito. O meu próximo áudio eu quero falar sobre a importância das técnicas, né? Que são as ferramentas que a gente usa. Mas agora eu quero que você aprenda a meditar, tá? Você pode fazer, que nem recentemente eu aprendi com uma pessoa que eu achei super legal. Senta num lugar, no seu quarto, num lugar que você não vai ser interrompido por ninguém, no momento que você não vai ser interrompido por ninguém, tá? Senta num lugar, fecha seus olhos, concentra-se na sua respiração, que é essa respiração profunda que a gente faz. E, gente, é assim que você começa, é assim que você aprende. Então você faz a respiração profunda, porque essa respiração profunda, ela te ajuda a relaxar, tá? Então você se concentra na sua respiração. E para que você não encha sua mente de pensamentos, se imagina dentro de um quarto branco. O professor El Couto, ele gosta de fazer com que a gente se imagine numa sala de cinema, só que na tela do cinema tem uma tela azul. Igual o computador quando dá pane, ele não fica tudo azul? Então, aí ele gosta que você olha para aquela tela azul. É um modo de você limpar a sua mente das imaginações, dos pensamentos, tá? Ou seja, você tem que pensar em algo, substituir seu pensamento. Um quarto em branco, você está visualizando um quarto em branco, você está pensando. Mas é um modo de você desassociar os outros pensamentos. Uma tela azul, mesma coisa, é um modo de você apagar os outros pensamentos e focar em um. Ou seja, para eliminar os outros, você precisa focar em algo. Então você pode fazer isso também, focar na tela azul para que você consiga desassociar todos os outros pensamentos. Ou se imaginar num quarto totalmente branco, sem móveis, sem nada, como se só tivesse você e aquele quarto vazio. É um modo também de você se desassociar dos pensamentos. E assim você pratica a respiração, relaxa, vamos supor que você precisa de uma resposta imediata. A minha conta vai vencer amanhã, não sei o que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro até amanhã. Faz a meditação, respira profundamente e deixa a resposta vir. Quando pensa que não, vai vir uma ideia, vai vir um jeito, alguma coisa vai aparecer para você. Só que você tem que fazer isso, desassociar desse momento e ficar presente você e Deus. E o jeito de você ficar presente você e Deus, muitas vezes é focando na sua respiração. Então você foca na sua respiração para que a sua mente não seja tomada de imagens e outros pensamentos. Você pode se imaginar num quarto todo em branco, ou você pode se imaginar sentado olhando para uma tela toda azul, tá? Como se fosse uma tela gigante de cinema, você pequenininho ali olhando e aquela tela toda azul, ou seja, assim é um modo de você não se associar a qualquer outra informação que tiver em volta, tá? É um jeito muito bacana de meditar, de se concentrar e não permitir pensamentos invasivos, aqueles pensamentos que ficam invadindo toda hora, com preocupações com coisas que não vão te ajudar, tá? Você pode descobrir de que forma você funciona. Por exemplo, eu tenho momentos que eu medito cantando, gente. Tem momentos que eu tô tão assim que eu preciso cantar. E aí eu começo a cantar, quando penso que não, eu me desvinculo dos outros pensamentos, da ansiedade, daquela excessos de pensamento, e é como se eu fosse transbordar da outra dimensão. E, por exemplo, se eu preciso de uma resposta a alguma coisa, naquele momento eu recebo todo. E aí vem assim para mim, nossa, era isso que eu precisava fazer, agora eu entendi. Então, assim, descobre o seu jeito. Tem gente que medita dançando. Não é uma regra que você tem que ficar parado, que você tem que estar no quarto em branco, que você tem que olhar a tela azul, que você tem que meditar igual os monges budistas, porque você tem que ouvir a música assim, porque você tem que colocar o cheiro assado, porque se você não colocar o incenso, não tem nada a ver. Que jeito que funciona para você, sabe? É dançando? Já teve momentos de eu conseguir meditar dançando, sabe? Eu sozinha ali e faço aqueles passos de valsas, que eu nem sei dançar, nem sei dançar balé, né, gente? Mas eu faço ali ouvindo Mozart e de repente, do nada, eu estou presente, que eu estou dançando, porque a questão da meditação é te trazer para o estado presença, né? Para você conseguir encontrar a resposta que você quer, porque o que que acontece?
A preocupação, ela te coloca lá no futuro ou no passado, né? Por exemplo, às vezes você tá lá triste, com um monte de pensamentos negativos, com medo. Medo é associação ao passado que já aconteceu. Eu tô com medo que isso repita no futuro. E a preocupação é, vai que no futuro acontece o mesmo que no passado. Então você tá lá no futuro, lá no passado, mas você não tá presente. Então às vezes você tá ali ouvindo Mozart, isso é o que eu gosto. Ouça a música que você gosta, desde que, pelo amor de Deus, né, não seja aquelas com letra de sofrência, pelo amor de Deus, porque não é para te trazer sofrimento, é para te tirar do sofrimento. Então coloca umas músicas legal, começa a escutar, aí vai ali, ó, abraça você mesmo e começa a dançar sozinho, como se você seja a sua própria companhia, e aí você começa a dançar, ou seja, você está presente para a resposta que você quer. E aí do nada, você está ali dançando, você precisa de uma resposta, você se desvinculou dos problemas, conseguiu elevar a sua energia, e aí do nada vem aqueles insights. Que não é do nada, é porque a hora que você está presente para receber as respostas. A hora que você para e se materializa no presente, que é o momento que você está dançando você com você mesmo, então você está ali concentrado naquela alegria, você não permite os pensamentos negativos e invasivos, nem futuristas e nem do passado, nem preocupações e nem medos, nada disso invade você, porque você está se dedicando um momento para você, tá? Isso também é meditar. E aí, quando pensa que não, nossa, olha, se eu fizer assim, se eu fizer assado, vai dar certo. Pronto, aí você vai lá, você já teve a resposta que você queria, você obteve o seu momento, e aquilo te traz uma paz de espírito tão grande, entendeu, gente? Então, eu já fiz cantando, eu já fiz dançando, já fiz sim em absoluto silêncio, sabe? Só eu e a natureza, às vezes sem som nenhum. Depende o dia e o modo que eu tô, tá? Então, cada dia eu quero de um jeito. Eu sou muito assim, então, assim, é sempre de um jeito, às vezes não dá certo pra mim. Então, eu tenho momentos. Só que o legal de ter esses momentos é que eu tô podendo compartilhar com vocês que existem mais de uma maneira, tá? Então, eu faço dançando, eu faço cantando, eu faço em silêncio, sim, eu faço ouvindo frequência, eu faço ouvindo o som da natureza. Às vezes, tem dia que os passarinhos estão atacados, eles passam aqui e fazem um piseiro. Só que aquele piseiro, eu sento na área ali, começo a observar eles cantando, quando penso que não, eu estou presente, porque eu estou contemplando eles, então eu estou no estado de presença, e aquilo também traz uma paz de espírito e desassociação aos pensamentos, os acúmulos de pensamentos e pensamentos negativos que não eram para estar na minha mente. Então também é um modo, contemplação é um modo de meditação também, né? Você contemplar a natureza, você ir para um lugar que você acha muito bonito, tá? A gente tem um lago municipal em Moarama, ali na cidade vizinha, que é lindo. Eu amo ir lá, e quando eu vou lá, meu Deus, assim, é um estado de contemplação incrível que eu vivo, e aquilo me traz muita paz de espírito também. Então, às vezes você ir para um lugar da natureza contemplar, também vai te trazer esse estado meditativo, esse estado presença, te desassociar daqueles pensamentos acelerados, do medo, daquele excesso de pensamentos, da ansiedade, e trazer para você as respostas que você quer além da paz de espírito, tá? Deixa eu ver o que mais. A música que você gosta, tá? Vê as músicas. Existem áudios de meditações guiadas. Meditação guiada, gente, assim, uma coisa que uma pessoa que eu fiz um curso recentemente falou que eu concordo, é assim, não adianta você parar para meditar e ficar divagando. Então, por exemplo, vamos meditar. Agora você está na beira da praia, não sei na onde. Você está viajando. Se a meditação é para te trazer para o estado presente, é você com você presente. Então você não está meditando, você está visualizando, você está fazendo outras técnicas para materialização, mas não meditando. Porque meditar você tem que estar aqui, aonde você está. É você, seu corpo e seu espírito, tudo junto. Então você tem que fazer coisas que te traz para o seu momento presente e não que te leva longe. Porque qualquer coisa que te leva para longe da onde você está vai te desassociar de você e não dos pensamentos. Você vai ficar divagando. Então, assim, isso eu concordo com a pessoa que falou isso, porque não é legal você ficar divagando. Você precisa estar presente. Como que você vai ouvir o seu mentor te dar uma resposta, uma direção? Como que você vai ter aquela ideia para resolver algo se você ficar divagando? Não vai, né? Pode ser legal fazer esses passeios, essas visualizações, pode ser muito legal, mas a meditação você precisa estar presente. Então, assim, se você ouvir uma música que começa a levar você lá para a saudade do fulano, para a saudade daquela época, não escuta. Tem que ser algo que te deixa aqui agora, sabe? Presente para o momento que você tá. Então, assim, pode se fazer com música? Pode. Pode se fazer meditação guiada? Pode. Uma que eu acho super massa, super legal, é a meditação do Joey Dispensa. Tem várias dela no YouTube, tá? E a meditação dele é te levar no ponto zero. Como assim? Ele faz com que você se sinta
quando você sinta o ser infinito, o ser espiritual que você é. Então, assim, ele não te desassocia de quem você é, mas ele te leva à desassociação dos pensamentos e também ele te tira, assim, dessa desassociação material. Tipo assim, eu estou aqui, mas eu não sou isso aqui, né? Eu estou Thaís, mas eu não sou Thaís. Eu estou no momento. Então, ele traz, a meditação dele é muito legal e ela te traz essa desassociação. E ela te coloca em comunicação com a totalidade, ou seja, eu sou um ser maior. Então, se eu preciso de uma solução, de uma resposta, eu vou conseguir porque eu sou um ser maior do que eu estou no momento. Então, eu acho super legal, super válida as meditações do Joe Dispenza. A Débora Bica, ela fala que ela se curou ouvindo as meditações guiadas dele, tá? É bem legal, tem várias na internet. Pesquisa e você pode começar a praticar com o Joey. É bem legal, tá, gente? Então, começa a praticar a meditação com ele e com o tempo você vai pegando uma prática que você não precisa de ninguém te guiando, tá? Você não precisa. E aí você consegue fazer a sua meditação, concentração sozinho. É bem legal isso, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado. Deixe seu like se Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante essas mensagens entregues para o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito, gente, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber, pode colocar nos comentários, eu vou anotar. Se eu souber a resposta, eu faço um vídeo baseado, claro, no meu conhecimento, nos meus estudos, na minha experiência. E compartilho no canal para que todos possam saber também dessa mesma dúvida, né? Porque às vezes mais pessoas têm a dúvida. E se eu não souber, eu vou atrás de estudar, de conhecer e trazer a dúvida. Aí é bom que eu também aprendo. Então aqui é pra gente crescer junto, ok? Beijos de luz e até a próxima. Tchau!